Galera, hoje a gente vai ver o Teorema de Galileu. Vamos lá? Bem, eu vou começar com uma didática diferente. Eu vou começar fazendo o seguinte, a partir de agora. Eu vou primeiro apresentar o exercício, caso haja, né? Se não houver, vai direto para a teoria. Mas primeiro apresentar o exercício e depois a teoria, para vocês entenderem como é que a teoria pode ser importante, tá? Se você não gostar desse formato, deixa nos comentários. Se você gostar ou não falar nada, ou me apoia, a gente continua assim, tá? Bom, vamos começar com uma questão do Sarajevo, para deixar todo mundo feliz. A questão é basicamente a seguinte, ó. Temos o seguinte. Detalhe, ó. Balsa. E você vai me ver falar isso, você vai me ver falando barco. Por quê? Porque eu gravei esse vídeo antes, eu fiz uma cagada e aí eu vi que eu só falava barca. Não é por isso que eu não vou usar outro vídeo, mas é porque só falava barca. Então se eu falar barca, é balsa, tá? Beleza, uma balsa é um barco não motorizado, tá? Não tem motor. Conclusão, se move com a mesma velocidade da correnteza. Barco não motorizado. Beleza? Tranquilo. No instante t0, a gente tem um barco. Vou falar navio daqui em diante. E a barca. Aí, ó. Já falei agora, idiota. Um navio, A, e uma balsa, B. Tranquilo? Beleza. Eles estão no rio e nesse rio existe uma velocidade de correnteza VR, V do rio. Tranquilo? Beleza. Eles se encontram nesse instante T0, né? E o navio A, ele vai se movimentar contra a correnteza durante um certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, delta T1, é 1 hora. Tudo bem até aqui? Sussa, o que vai acontecer? Depois que ele percorre essa distância aqui, né? Obviamente a balsa vai ter que se mover para cá. Não sei quanto tempo, né? Depende da velocidade da barca. Algo mais ou menos assim. Quer dizer, do rio, né? Tranquilo. Depois depois que ele percorreu 1 hora no rio, o motor para de funcionar. E ele fica 30 minutos, o motor fica 30 minutos inativo. E aí o barco passa a se mover com a correnteza. O barco demora 30 minutos, os caras do barco demoram 30 minutos para consertar o motor. E ele fica se movendo com a correnteza. Tudo bem até aqui? Ou seja, o barco vai se mover junto com a correnteza. Um certo tempo. Ok? Deixa eu pôr mais rio aqui. Algo mais ou menos assim, né? Não, demais. Vamos pôr assim. Opa. Beleza. Depois de 30 minutos, o barco ele vai começar a se movimentar agora no mesmo sentido da correnteza, com a mesma velocidade em relação ao rio. Cuidado com o que eu falei agora, em relação ao rio. Tá? Quando você for fazer exercício e ver a resolução, quebra a cabeça um pouquinho, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Bom. Beleza, então. Aí, né, depois que o motor volta a funcionar, o barco, o navio, vai se movimentar com um sentido da correnteza, com a mesma velocidade relativa ao rio anterior, e vai se encontrar com a balsa. Vai se encontrar com a balsa a 7,5 km do encontro inicial. Beleza? A minha pergunta é: a velocidade do rio é igual ao quê? Pausa e tenta fazer. Bom, para a gente conseguir fazer essa questão aqui, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é o teorema. Eu vou escrever aqui tudo bonitinho, porque um teorema... Todo mundo carteia esse teorema, mas eu acho importante você saber na hora de manipular composição de movimentos e vetores. Teorema de Galileu. O que o Teorema de Galileu diz? Composição de movimentos absoluta de um objeto, de um sistema, de um corpo, é igual à soma da composição de movimentos relativa a um referencial mais a composição de movimentos do referencial em relação à Terra. Traduzindo,
traduzindo algebricamente, velocidade absoluta de um corpo é igual a velocidade relativa mais a velocidade do que a gente chama de arrasto, que no caso seria a velocidade do rio. Velocidade de arrasto ela pode ser tanto a velocidade de um outro corpo, você está querendo comparar a velocidade, quanto de um sistema, de um referencial de onde você analisa o sistema. Por exemplo, você está num trem, até que o trem se move 10 metros por segundo e você se move a 1 metro por segundo. Lá dentro, né, você está na referência do trem, você se move a 1 metro por segundo. Tranquilo? Você se move a 1 metro por segundo. O trem em relação à Terra se move 10 metros por segundo. Aí eu quero saber qual que é a velocidade absoluta sua. Conclusão, em relação ao referencial Terra. Ora, velocidade de arrasto, 1 metro por segundo, mais relativa ao trem, perdão, ao contrário, 10 metros por segundo, mais relativa ao trem, 1 metro por segundo, e soma. Tranquilo? Ah, e detalhe, isso não vale só para vetores lineares, colineares não. Isso vale para qualquer combinação vetorial. Então, por exemplo, se tiver um vetor VA e um vetor VB, um corpo A e um corpo B que se movem com as velocidades, formam um ângulo θ entre si. Para você calcular a velocidade relativa, você teria de fazer, né, velocidade relativa é igual a V, você isola V relativo, V absoluto menos V de arraste. Aí a de arraste você considera de um outro corpo, né? Se você escolhe o A relativo do A em relação ao B, né? Então você considera do B a de arrasto, faz a lei dos cossenos. Por que lei dos cossenos? Porque isso aqui é uma soma vetorial, no caso agora uma subtração vetorial, então tem que usar a soma de vetores, regra de vetores. Tá? Por isso tem essas setinhas no meio, não estou fazendo isso só para ser bonitinho não, é importante isso. Tá bom, onde é que eu quero chegar com isso? Antes de continuar, eu vou dar mais um exemplo para se entender um pouco melhor o Teorema de Galileu. Vamos supor que eu tenho um outro rio, o Tietê, péssimo exemplo, e tem algum idiota que resolveu nadar no Tietê. Vai morrer em 30 segundos. Então temos pouco tempo para fazer esse exercício. E tem aqui um objeto A e um outro B. Esses objetos distam desse idiota uma mesma distância D. Esse rio tem uma correnteza também, VR. Certo? Beleza. Eu te pergunto. Esse ser humano, ele vai gastar mais tempo, perdão, em qual trajeto ele vai gastar menos tempo? Se ele vier daqui para o A ou se ele vier daqui para o B? A resposta é, não importa. Qualquer um dos dois vai dar ao mesmo tempo. Por quê? Porque a velocidade de arrasto para todos os objetos é igual. Ora, o objeto A está se movendo com uma velocidade VR para cá. O objeto B também, velocidade VR do rio, para cá. Tal qual o ser humano, VR. Então, pensa comigo. Ora, se todos estão a uma mesma velocidade de arrasto, pensa comigo uma coisa. Aplica o Teorema de Galileu para cada objeto aqui. Velocidade absoluta do A é igual a relativo mais arrasto. O arrasto é a própria velocidade absoluta. Então, V relativo é zero. Entende? Ora, se V relativo é zero, aplica o Teorema de Galileu para cada um. Isso aqui vai dar 0, 0. E aqui, 0, mas você vai ter que colocar, né? O que o cara vai ter que nadar. Se ele vai nadar, ele tem outra velocidade. O cara, ele tem a velocidade, sei lá, VA para cá. Ou VA para cá. A questão é, se você parar o rio, isso mesmo, você parar o rio, você analisar o sistema de um referencial que está se movendo com a velocidade VR para cá, essa VR cancela, essa cancela e essa cancela. Opa, é a mesma coisa então do que você ter um objeto A, um B e o ser humano idiota, todos, quer dizer, a uma mesma distância D, só que parados. Conclusão, não importa se você pegar daqui para cá ou daqui para cá, né? Se a velocidade é a mesma, a distância é a mesma. Porque é a mesma coisa que eles estivessem parados, todos parados. Estando eles todos parados, não importa onde você pegue, vai dar no mesmo. Tranquilo? Essa é a ideia. E é essa a ideia que a gente vai aplicar no exercício. A gente vai parar o rio. Entende? Ora, por que eu posso dizer isso? Sim. Por quê?
Porque, cara, em todo o momento, a balsa... A balsa vai estar sempre com a velocidade VR, para cá no caso, né? O navio também vai estar sempre sujeito à velocidade VR. Óbvio, a velocidade absoluta... Agora, cuidado com o que eu vou falar. Lembra que eu falei velocidade relativa ao rio que o navio tinha? Por que eu falei isso? Porque eu falei para prestar atenção nisso. Porque o povo acha que velocidade relativa ao rio vai ser VN, né, navio, menos VR. E na segunda parte do trajeto, né, que ele está com motor, VN mais VR. Não, essa é a absoluta. Ora, por que você diz isso? Pensa comigo. Teorema de Galileu. Velocidade absoluta é igual a velocidade relativa mais velocidade de arrasto. Velocidade de arrasto é V do rio. A absoluta, portanto... Olha, joga aqui, ó. Opa. A absoluta, portanto... Aqui, ó, vamos pensar. VR... VREL quer dizer... VREL é o quê? VN. Concorda comigo? Por quê? Ora, em relação ao rio, para o rio, faz de novo isso, para o rio. Vamos supor que não houvesse velocidade de arrasto. Coloque a velocidade de arrasto como zero. V relativo é igual a V absoluto, né? Mas ignora isso por enquanto. O que eu quero dizer é, se você parasse o rio, você concorda comigo que a velocidade do navio em relação ao rio seria VN? Seria, não seria? Agora qual a velocidade? Coloca a velocidade no rio, sei lá, 1 metro por segundo. Cara, não importa qual direção você pegar no rio. A velocidade do navio em relação ao rio é sempre VN. Agora, a noção da gente de VN menos a velocidade do rio ou mais vem quando a gente analisa daqui da Terra. Daqui da Terra, sem dúvida. Aqui é VN menos VR ou VN mais VR. Só que no rio, em relação ao rio, no referencial do rio. Tipo, imagina um peixinho aqui no rio. No referencial do rio, a velocidade do navio se mantém igual. É como se não estivesse sofrendo nenhuma perda de velocidade. Concorda comigo? Por isso que a velocidade do rio é relativa em relação ao rio, não é VN menos VR ou VN mais VR. É VN. Tranquilo? Tá bom. E o navio ele vai estar sempre também sujeito a VR. No primeiro caso, menos VR. E no segundo caso, mais VR. Mas como ele vai estar sempre sujeito... Ora, então eu posso simplesmente parar o rio. Parando o rio, a situação fica muito mais simples. Muito mais simples mesmo. Olha que mágico. Tá aqui o ponto de encontro. Opa, deixa eu desenhar o rio de novo. Tá aqui o ponto de encontro. A plaquinha no chão para demarcar o ponto de encontro. Tudo bem? O inicial. Beleza. Quando a gente para o rio, tem uma coisa. A plaquinha não estava com velocidade antes. Não estava parada. Só que como você mudou o referencial, ela vai adquirir uma velocidade VR para cá. E a plaquinha vai embora. Então eu vou tirar a plaquinha. Tá? Beleza. Ignorando a plaquinha. Aqui é o nosso ponto de encontro inicial. Aqui... não. Aqui está o A. E aqui está o B, né? Navio, balsa. Eu vou falar barca, foda-se. A e B. Certo? Cara, pensa comigo. Se a barca... A velocidade dela é VR, mas a gente teve que tirar a VR de todo mundo, porque a gente parou o rio, né? Ora, então a barca vai ficar sempre parada. Certo? Ora. Se a gente trouxer o A para cá, então, qual a velocidade dele? Detalhe, pergunta para você. Qual é a velocidade dele? Pensa antes de falar. VN, não é VN menos VR. Não é VN menos VR. Por quê? Porque a gente parou o rio. Então, no referencial do rio, é como se o rio não existisse nenhuma influência. Tá? Parou aqui. Velocidade, VN. Certo? A barca ficou parada. A barca ficou sempre parada. Tá bom. Aí chega uma hora que o motor para de funcionar. Qual vai ser o movimento do A em relação ao rio? Ele vai ficar parado. Por quê? Porque se ele se move junto com a correnteza e a gente tirou a velocidade de correnteza, ele fica parado. Pô. Tossindo. Resfriado. Tá foda. Tá. Aí o que acontece depois? Ele, com a mesma velocidade, com a mesmíssima velocidade em relação ao rio, ele vai daqui pra cá.
com a mesmíssima velocidade. A questão aqui, o genial dessa questão é isso aqui, ó. T1 era... Oh, isso não é T1, isso é um H. Uma constante de Planck reduzida. Não mudou nada. Aqui, ó. O T1 era 1 hora. O T2 era 30 minutos. Beleza? O que vai ser o tempo T3? O tempo T3, ele será nada mais, nada menos que 1 hora. Por que 1 hora? Ora, pensa comigo, se eles estão sujeitos à mesma velocidade do rio, portanto podem ser cortadas as velocidades por amor à simplicidade, né, por troca referencial, a distância entre eles nunca se altera. Concorda comigo? Beleza, se a distância entre eles nunca se altera, e a velocidade em relação ao rio também não se alterou do instante 1 para o instante 2, ora, então, lembra, ΔT é igual, ΔT é igual a ΔS por V. Não mudou, ΔT também não mudou. Conclusão, T3 é igual a T1, que é 1 hora. Certo? Tá bom. Agora, o que a gente faz? Equação. Uma só, cara. Uma só mata esse problema. Olha que lindeza. Qual equação a gente pega? Ora, qual a equação que envolve a droga da distância até o ponto de encontro? A droga da equação da barca. SB é igual a S0B mais VBT. O que é VB? Velocidade do rio. Isso aqui ignora, que, né, a origem. A gente considera nossa origem lá. E o que é a posição SB? Pode até passar para cá, considerar ΔS, não importa. 7,5 km. Tá? Agora, o que é o tempo? Ora, o tempo, a barca se moveu daqui para cá no mesmo tempo que o ar fez toda aquela babaquice. Veio para cá, parou, né, andou um pouquinho para cá e veio para cá. Ou seja, esse tempo T aqui, ele vai ser o T1 mais o T2 mais o T3. Ou seja, 1 hora mais 30 minutos mais 1 hora, 2 horas e meia. Ou 5 sobre 2 de hora. Conclusão. Isso aqui vai ser 7,5 sobre 2,5. Né? Porque ó, VB está aqui, né? 2,5, joga para cá e isola. É igual à velocidade do rio, que é a da barca. Conclusão. Velocidade do rio, 3 km por hora. Essa é a resposta. Portanto, fica aqui. Que horas são? Que horas são não? Quanto tempo foi? Ih, caraca, 2 minutos. Tá bom. Então, só para fechar. Teorema para guardar no seu coração. Não é nem só o Teorema de Galileu. O Teorema de Galileu ele é importante, mas o importante nas questões de cinemática fluida é você ser um pouquinho criativo. E o Teorema de Galileu te dá uma ajudinha nisso. Se você tiver 2 ou mais corpos que estejam numa mesma composição de movimentos, que tenham uma velocidade em comum, no caso do rio, ou melhor ainda, se a velocidade de arrasto entre 2 ou mais corpos for a mesma, pode desconsiderá-la. Em alguns exercícios, como esse, por exemplo, essa ideia não aparece trivialmente. Então tenha isso na cabeça. Isso pode te salvar na hora da prova. Tranquilão? Galera, então é isso, né? 18 minutos, né? Já deu tempo demais. Falou, 19, né? Falou, abraço, amor no coração de todos. Um beijo para todos vocês, no coração de cada um. E tchau.